Olá, meu nome é Rosélia, eu sou da turma 1 e subturma C. E hoje eu vim mostrar o código do meu jogo. Então, vou começar explicando aqui as minhas variáveis das imagens. Eu declarei todas elas com let, mas eu poderia ter declarado com var também. E aqui são todas as minhas imagens que vão de 2 a 11. E aqui também a minha variável da música, a música do jogo. Então, aqui são as demais variáveis declaradas todas com var. Eu tenho variável de tela, para ficar mudando. Largura e altura, X menu e Y menu de vários botões. Tem uma variável Y para um determinado objeto ficar variando somente em Y. Tenho vetor X, tenho vetores que são de 3 objetos aqui do Sol, da estrela e da Lua. E eles são vetores de X e Y, então são posições em X e em Y. E as posições em X vão ficar variando. E esses vetores têm um total de 3 valores, então eles estão em 3. Eu também tenho variável de pontuação e de vida, que dependendo da ação dos jogadores, elas vão ficar variando gradativamente. Eu tenho aqui o meu function preload, que é a função das minhas imagens. Aqui são todas elas carregadas por um load imagem com o seu nome específico do arquivo, que está aqui, todas carregadas. E o formato do arquivo também, que tem JPG, PNG, GIF. E também tem o meu som carregado também com Create Audio, que está o nome da música e o formato, que está em MP3. Agora eu tenho o meu Function Setup, e no Setup eu tenho o meu Create Canvas, que é o tamanho do meu jogo, que está 626 por 626. E aqui é o meu Function Draw. E tudo que eu vou ter aqui no Function Draw, ele vai aparecer no meu jogo. Então, eu tenho aqui a minha imagem de fundo e um text style que é para os textos, e que é o estilo do texto. E esse daqui é o meu song loop, que é a minha música que vai ficar repetindo infinitas vezes. Então, para começar, eu tenho um if, que é uma condição de se, e se a tela for igual a 1, eu tenho aqui minha tela de menu. Então, eu tenho aqui os textos alinhados e o tamanho do texto. E aqui os botões de menu, para quando o mouse passar por cima, ele criar um retângulo de uma determinada cor. E quando ele for pressionado, mouse pressed, ele vai me redirecionar para uma outra tela, que no caso é a tela de iniciar o jogo. Aqui, iniciar. Também tem aqui, para quando eu pressionar em outro lugar, ele ir para a minha tela 2, que no caso é a tela de instruções. E também tem outra condição para quando ele for pressionado em outro canto, ele mostrar um retângulo também. E se for pressionado, ele ir para a tela 3, que é a minha tela de créditos. Agora eu vou mostrar aqui para quando a minha tela for igual a 2, e esse vai ser o funcionamento do jogo e a minha primeira fase, que vai ser durante o dia. Então, eu tenho aqui meu if, que é um se, e se a tela for igual a 2, eu tenho várias imagens aqui declaradas, tenho textos escritos fase 1, e o que aparece no sol durante o dia, e algumas instruções para o jogador usar as setas para se movimentar para cima e para baixo. Tem os textos de pontuação e de vida também. Aqui são as variáveis que eu declarei lá em cima, que elas vão ficar variando. Então, eu tenho também aqui a condição para minha boneca, no caso, um objeto que é a minha boneca andar, e ela vai ficar variando em Y, que foi a variável que eu declarei lá em cima. Então, quando K is down, up, around for pressionado, ela vai andar para cima e para baixo aqui, dos dois cantos aqui, up e down. E em determinadas posições, né? Aqui eu tenho também o meu sol andando, que como ele é um vetor, então eu tenho que declarar ele com for. Então, para esse for, eu criei uma variável i, que é o meu índice, vai começar por 3, e enquanto o índice for maior do que 0, ele vai decrementar, ou seja, ele vai andar da direita para a esquerda. Então, a posição dele em X vai ficar diminuindo gradativamente. Então, tem aqui a minha imagem do Sol, que é o MG5, os vetores com os seus determinados índices, e aqui é a minha condição,
para quando o, o vetor x, que no caso a posição x, for maior que menos 80, ele vai sortear várias posições. Aí eu também tenho aqui meu else para quando o vetor chegar ao final, ele vai voltar para o começo. Eu também tenho a minha estrela andando, que usa a mesma, o mesmo formato de código que o Sol. Então eu tenho também o for com outra variável, que é o j. E a minha imagem, o vetor, que ele vai ficar variando em x, né? Em x, aqui é a posição, né? Vetor x, aqui também é a posição, falei errado. Tem as posições em x e y, que são os vetores. Então, no caso, como aqui é a estrela, a minha imagem é uma única imagem, só que ela vai estar em 3 posições. Que eu declarei lá em cima, como meu vetor tem 3 posições. E aqui minha estrela andando, também da direita para a esquerda. Aqui também é a minha lua andando com outra variável k. E ela também vai andar de direita para a esquerda em 3 posições diferentes, porque eu estou com os meus vetores de 3 posições, vetor x lua e vetor y lua. E aqui são os meus índices, né, como eu já falei. E aqui também tenho os pontos de colisão. Essa primeira fase, como ela vai se passar durante o dia, se ela colidir com o Sol, a sua pontuação vai aumentar gradativamente. Então, eu tenho aqui a condição para eles se colidirem. E tenho aqui a pontuação, vai ser a pontuação mais 1000. No caso, para cada Sol que eu pegar, a minha pontuação vai aumentar de 1000 em 1000. E quando eu chegar a uma pontuação de 5000, a minha posição ela vai voltar para o início, as posições da minha boneca. E eu vou ser redirecionada para uma outra tela, que no caso é a tela 6, que é a fase 2. E já eu explico ela. Eu tenho também aqui os pontos de colisão da minha estrela, que usa a mesma coisa, o mesmo formato de código do ponto de colisão do Sol, só que ao invés de aumentar minha pontuação, eu vou perder a vida. Então, vou ter que vida é igual a 3 e a pontuação vai zerar também. Porque se eu perder todas as vidas, então eu vou perder toda a minha pontuação. Então, ele vai me redirecionar para, se eu perder tudo, ele vai me redirecionar para a tela igual a 8, que é a tela de perder. E já eu explico ela também. E o ponto de colisão da Lua também. Como é uma fase que se passa durante o dia, então se eu colidir com a Lua, eu vou perder. Então, ele vai me redirecionar para a tela de perder também. E agora eu tenho aqui as minhas tela de instrução, que é declarada por uma tela igual a 3. Então, quando a tela for igual a 3, eu tenho a imagem de fundo, vários retângulos para não confundir o texto com o fundo, e vários textinhos, que são as instruções, o ano do jogo, para que ano do ensino fundamental é, a matéria e a habilidade específica. E há algumas instruções também, para identificar os objetos que aparecem durante o dia ou durante a noite, e pegar os corretos para aumentar a pontuação. Ainda dentro do meu Draw, eu vou ter a minha tela de créditos. Então, minha tela de créditos é uma tela igual a 4. Então, para quando eu tiver minha tela igual a 4, eu vou ter a minha imagem de fundo e uns retângulos para o texto atrás. E a minha foto também, que está com o IMG 4. Vou ter textos como créditos e os nomes programadora e o meu nome completo, em determinadas posições aqui, em X e Y. Eu também vou ter a minha tela, uma pequena tela ensinando antes de jogar. Então, essa minha tela vai ser uma tela igual a 5. Então, vou ter a minha imagem de fundo, alguns retângulos para não confundir o texto com a imagem de fundo, e os textos, obviamente. Eu tenho aqui um texto, e aí, jogador, tudo bom? E pergunto se ele sabe o que aparece no céu durante o dia. Se ele não souber, eu vou explicar que durante o dia nós podemos ver no céu o Sol e durante a noite nós podemos ver no céu a Lua e as estrelas.
Então, preparado para jogar? Vai haver dois botões lá. Vai haver um botão de jogar e quando esse botão de jogar vai ficar numa determinada posição, que quando eu passar o mouse por cima, ele vai mostrar um retângulo. E quando ele for pressionado aqui, um mouse is pressed, ele vai me redirecionar para a tela igual a 2, que como eu expliquei lá em cima, é a minha tela da primeira fase. Então ele vai começar pela primeira fase, mas antes ele vai passar por essa tela que vai ensinar um pouquinho. Eu tenho aqui meus textos, sim, e o botão de jogar aqui. Eu também tenho a minha tela da fase 2, que vai ser uma tela de if, tela igual a 6. Então, se a tela for igual a 6, é a minha segunda fase, é durante a noite. Então, tem aqui as minhas imagens, a imagem de fundo, a imagem do meu objeto e uma pequena imagem de um coração, para dizer as vidas. Eu tenho também alguns textos escritos fase 2 e o que aparece no céu durante a noite. E também algumas pequenas instruçõezinhas para ele usar a seta para se movimentar para cima e para baixo. E também os textos da minha pontuação e da vida, que vão ficar variando. Aqui é a minha boneca andando na fase 2, que usa a mesma função da minha boneca andando na fase 1 e, obviamente, em todas as fases. O meu sol andando também. A única diferença é que, para o meu sol, a minha estrela, a lua, como elas usam vetores, eu usei variáveis diferentes nos índices do for. Então, lá em cima era alguma coisa IJK, e aqui eu tenho E, F e G. Então, toda vez que eu for usar o Sol, estrela e Lua andando diferentes para os vetores, eu vou usar variáveis diferentes. Então, eu tenho aqui o meu Sol andando, a minha estrela andando e a minha Lua andando. E aqui os pontos de colisão. E como a fase se passa durante a noite, se eu colidir com o Sol, obviamente eu vou perder vida se eu perder todas as vidas, eu vou perder pontuação. Então, eu tenho uma condição de que se a vida for igual a 0, eu vou perder, a minha vida vai resetar para 3, a minha pontuação também vai resetar. As posições da minha boneca, elas vão voltar para o início. E a minha tela vai para a tela 8, que é a tela de ir perder. Então, já eu explico essa tela também. Aqui um ponto de colisão com a estrela. Então, a estrela é um objeto que aparece durante a noite. Então, quando eu conseguir pegar a estrela, eu vou me redirecionar para a tela 9, que é a tela da terceira fase. Eu também tenho um ponto de colisão com a Lua, e como eu já disse que a fase 2 se passa durante a noite, então se eu colidir com a Lua e atingir uma pontuação de 15.000, e aqui também se eu atingir uma pontuação de 15.000, eu vou para a próxima fase, que é a minha tela igual a 9. Então, a tela da fase 3 é uma tela igual a 9. E já eu chego nela. Então, eu tenho aqui as minhas telas de ganhar e de perder. Essa é a tela de ganhar. E quando eu consigo passar de todas as fases, eu chego à minha tela 7, que é a minha tela de ganhar. Então, eu tenho um pequeno texto que diz: Ihu, você ganhou. E tem um retângulo e alguns botões que mais tarde eu explico lá embaixo. E tem aqui minha tela de perdeu, que é uma tela igual a 8. Então, para cada vez que eu perder, eu vou para vai resetar todos a minha pontuação e a minha vida, e eu vou para a tela igual a 8, que diz: que pena, você perdeu. Mas não fica triste, tenta de novo. E vai haver um botão de jogar novamente. Eu tenho aqui a minha tela da fase 3, que vai se passar durante o dia. Então, ela vai ficar alternando entre dia e noite. Dia e noite. No total, tenho 4 fases. Então, eu vou ter 2 de manhã e 2 de noite. Então, a minha terceira fase é uma tela igual a 9 e eu tenho aqui as minhas imagens. As mesmas imagens que eu usei para a tela igual a 2, que é a minha fase 1, que vai se passar durante o dia também. Então, a diferença é que eu tenho aqui um texto que está escrito fase 3. Os mesmos textos eu vou usar também, o que aparece só durante o dia e algumas recomendações, a pontuação e a vida, que vão ficar variando também. A minha boneca andando, o meu sol,
Aqui eu também mudei os índices do for, a variável de controle, no caso, dos meus vetores. Aqui na fase 3 eu disse que eles eram A, B e C. Então, eu mudei isso também para o meu Sol andando, para a minha estrela andando e para a minha Lua andando. Então, eu vou ter aqui os pontos de colisão do Sol. E como eu disse, na fase 1, quando eu colidir com o Sol, ele vai aumentar a pontuação. Então, aqui também, quando eu colidir com o Sol, já que é uma fase durante o dia, a terceira fase, quando eu colidir com o Sol, eu também vou aumentar minha pontuação, e quando eu chegar numa pontuação de 25 mil, que vai aumentar de 1.000 em 1.000 também, a minha boneca vai voltar para as posições iniciais e vai me redirecionar para a tela igual a 10, que é a minha tela da quarta fase. Eu também tenho os pontos de colisão da minha estrela e da minha lua, que vão usar o mesmo método, que quando eu bater nelas, a minha vida vai ficar perdendo gradativamente. Então, quando a minha vida zerar, tudo vai zerar. A minha vida vai voltar a ser 3, a minha pontuação vai voltar a ser 0, e as posições iniciais vão voltar a ser as mesmas. Mas antes, ele vai me redirecionar para a tela igual a 8, que é a tela de perder. Então, agora eu tenho aqui a minha tela da fase 4. E a minha fase 4, ela se passa também durante a noite, que é uma tela igual a 10. Então, se a minha tela for igual a 10, eu vou ter aqui as mesmas imagens da minha tela igual a... eu já me esqueci, mas é a mesma tela da fase 2, que se passa durante a noite. Então, é tela igual a 6, se eu não me engano. Então, eu vou ter aqui as minhas imagens, o fundo, a imagem da minha boneca e a pequena imagem do coração. Eu também tenho um texto que diferencia, que é a fase 4, e os mesmos textos, que o que aparece no céu durante a noite e algumas pequenas regrinhas. Os textos da pontuação e da vida também. Eu também tenho a minha boneca andando também, o meu sol andando, também vindo da direita para a esquerda. Eles vão usar os mesmos códigos, só que com algumas modificações. Para o meu Sol, a minha estrela e minha Lua, eu vou ter novas variáveis para os meus vetores, como novas variáveis de controle do for, como um índice. Então, aqui eu usei T, U e V. Então, para cada vez que ele mudar de fase, vai ter diferentes variáveis. Né? Então, para o meu Sol andando, eu usei a variável T, que vai ser o mesmo exemplo das outras fases. A minha estrela também andando vai ser U, e a minha Lua andando na fase 4 vai ser o V, o índice V. Então, eu tenho aqui os pontos de colisão, que como a fase é igual a 4, ou a fase é a quarta fase, então é a noite, e se eu colidir com o Sol, a minha vida vai zerar, né? Eu vou perdendo vida até chegar em 0. E quando chegar em 0, eu vou ter aqui a minha vida vai voltar a ser 3 e a minha pontuação vai voltar a ser 0. E as posições iniciais, e vai me redirecionar para a tela de perder. E ao contrário, se eu colidir com a Lua ou a estrela, eu vou aumentar minha pontuação até chegar em 40 mil. Então, quando eu chegar em 40 mil, como é a minha última fase, então ele vai me redirecionar para a tela 7, que é a tela de você ganhou, que eu mostrei lá em cima. Então, é isso. Eu também tenho alguns botões para as telas de menu, para voltar para a tela de menu, no caso. Então, quando algumas dessas telas forem essas, eu vou ter um botão de menu diferente. Quando a tela for igual a 7 e a 8, eu vou ter os botões de menu diferentes também, porque eles têm algumas colorações diferentes. Um vai ser branco e o outro vai ser preto, para não confundir a imagem do plano de fundo. E aqui eu também tenho que, quando a tela for igual a 6 ou a 10, que são as minhas fases de jogar durante a noite, eu vou ter somente o botão de menu. Não vou ter o botão de menu e nem de jogar, como mostra aqui nas telas igual a 7 e a 8, que são as telas de perder. Então, se eu tenho de perder ou de ganhar, pode ter uma opção de voltar a jogar novamente. Então, é isso, meu código. Ele tem 701 linhas e é isso.